Você acha que conseguiria escapar de um assassino se ele te desse uma chance? Agora imagine uma mulher correndo sozinha, desarmada, no meio de uma floresta gelada do Alasca. E atrás dela, um caçador armado com um rifle. Esse é o caso de Robert Hansen, o serial killer que usava aviões, armas, cabanas isoladas para transformar mulheres em presas humanas. Se prepare, você está prestes a conhecer um dos crimes mais perturbadores da história moderna. Bem-vindos, intrépidos amigos. Meu nome é Danilo Távora, sou delegado de polícia e você está na série Investigação Especial. Mas antes de continuar, façam a inscrição, deem um like, compartilhem e permaneçam até o fim. Vocês não se arrependerão, eu prometo. Por volta da década de 70, alguns militares que patrulhavam as regiões isoladas do Alasca começaram a encontrar corpos espalhados pelo terreno gelado. Em uma dessas rondas, um dos soldados avistou uma bota no meio do mato. Dentro dela havia um pé humano. Ao investigar a área ao redor, ele descobriu um corpo semi-enterrado. O cadáver usava roupas e, pelos sinais encontrados, os militares concluíram que a causa da morte foram disparos de arma de fogo. Mas um detalhe chamou a atenção. As vestes estavam intactas, sem furos, sem rasgos e sem manchas. O que indicava, muito provavelmente, a vítima teria sido executada sem roupas e vestida após a morte. Talvez como uma tentativa de esconder algum outro tipo de violência. Além disso, os investigadores encontraram fragmentos de tecido junto ao corpo, indícios de que a mulher estava amordaçada e com as mãos amarradas. O estado do corpo indicava que ela estava naquela localização há pelo menos 6 meses, o que tornava praticamente impossível encontrar testemunhas ou rastros do autor. Sem pistas e sem suspeitos, acabou sendo arquivado, pelo menos por enquanto. Então, no dia 3 de junho de 83, um caminhoneiro cruzava uma estrada isolada quando algo inesperado chamou sua atenção. À beira da pista, ele viu uma mulher correndo em desespero. Ela estava sem calças, descalça e com algemas nos pulsos. Mesmo assim, tentava sinalizar com as mãos, pedindo socorro ou uma carona. Assustado, o motorista diminuiu a velocidade, olhou para os lados, procurando alguma outra pessoa, mas não viu ninguém nas imediações. Foi então que a mulher correu direto em direção ao caminhão. Entrou rápido, logo depois se abaixou junto à janela, escondendo o rosto como se tivesse medo de ser vista por alguém do lado de fora. O caminhoneiro ficou confuso. Não entendia o que estava acontecendo, mas conseguia perceber que ela estava em estado de pânico. Tentou perguntar o que tinha acontecido, mas ela não deu muitos detalhes. Apenas disse, com voz tremendo, que precisava ser levada para um hotel próximo, onde estava hospedada. O caminhoneiro, sem entender o que havia testemunhado, parou o veículo próximo ao hotel onde ela havia pedido para ficar. A mulher saltou do caminhão e saiu correndo em direção à recepção. A recepcionista ficou em choque, pois tinha acabado de assistir a cena de uma jovem visivelmente abalada correndo pelo corredor, com os olhos cheios de lágrimas e o corpo coberto apenas por parte das roupas, entrando em um dos quartos e trancando a porta com desespero. Diante daquilo, ela pegou o telefone e chamou a polícia. Os policiais que atenderam a ocorrência eram da cidade de Inglewood, no estado do Alasca, e em poucos minutos uma viatura chegou ao local. Quando lhe perguntaram, ela começou a relatar uma história que os policiais jamais imaginaram ouvir. Eu trabalhava nas ruas como prostituta. Era mais um dia como qualquer outro. Eu só queria ganhar algum dinheiro para sobreviver. Você se lembra de como ele se aproximou? Lembro sim. Ele tinha uma barba curta. Devia ter uns 40 e poucos anos. Falava calmo, como se fosse um cara comum. Disse que podia me pagar $200 e eu aceitei. Ele parecia suspeito? Não, ele parecia normal. Me pediu para acompanhar ele até o carro. Foi quando tudo mudou. O que aconteceu? Assim que entrei, ele pegou uma arma, apontou para mim e disse para não gritar. Me algemou ali mesmo no banco do carona e disse: "Você vai comigo. Primeiro para minha casa, depois para minha cabana." Você tentou escapar? Não tive chance. Eu estava com algemas e uma pistola apontada para o rosto. O que aconteceu na casa? Ele me levou para um porão. Lá, ele me prendeu pelo pescoço e pelos braços. As correntes estavam presas no teto. Eu não conseguia me mexer, nem chorar direito. E depois? Ele me abusou por horas e só parou quando disse que precisava dormir um pouco. Me deixou lá, presa, no escuro, sozinha. Ele voltou? Voltou, me desacorrentou. Me levou para o andar de cima e agiu como se nada tivesse acontecido. E ainda, segundo relatos da vítima, e de maneira surpreendente, o comportamento dele mudou. Começou a conversar como se nada tivesse acontecido. Falou sobre sua vida, sua rotina, sobre o trabalho em uma padaria e sobre o seu maior hobby, a caça. Mostrou com orgulho alguns dos seus troféus,
A sala da casa estava repleta de animais empalhados, cabeças de veado na parede, fotos em posição de caçador. Além disso, havia rifles de caça expostos em vitrines e estantes. Para ela, aquilo tudo parecia um aviso velado. Ele era um caçador e ela a presa. Foi nesse momento que Cindy percebeu uma verdade sombria. Ela não sairia dali com vida. Então, ele disse que ambos fariam uma viagem de avião. Segundo ele, era uma aeronave particular. E de lá iriam direto para uma cabana isolada, em meio à floresta. Cindy ficou em silêncio, mas por dentro já sabia. Se entrasse naquele avião, seria o fim. Ela precisava agir e rápido. Ao chegar no pequeno hangar, o homem começou a carregar alguns suprimentos para dentro do avião. Aquele era o momento, a única brecha que ela teria para escapar com vida. Quando ele se distanciou, Cindy aproveitou e correu o mais rápido que conseguia em direção à mata. Quando ele notou, começou a gritar. Correu atrás dela dizendo que mataria. A voz dele ecoava entre as árvores, enquanto Cindy tentava se esconder, desviar dos galhos, manter o fôlego. Era correr ou morrer. Ela correu muito, sem rumo, mas com objetivo: sobreviver. E foi nesse desespero que avistou uma estrada de terra e o caminhão que a levou até o hotel. Os policiais, ao ouvir o relato de Cindy, ficaram atônitos. A história era bem detalhada e assustadora, que não restava dúvida de que aquela mulher havia escapado de sua morte. A própria Cindy que sugeriu o que os policiais deveriam fazer. Ela disse: Por que a gente não vai até o aeroporto ver se o avião ainda está lá? Eu lembro do modelo, da cor e até do número que estava na cauda. Aquilo poderia ser a chave. E o mais incrível, Cindy lembrava de todos os detalhes com precisão. Mesmo em meio ao caos, ela havia mentalizado que precisava decorar tudo. Cada informação poderia salvar a sua vida e ajudar a prender aquele homem. Então, ao chegar no pequeno aeroporto local, o avião continuava estacionado no mesmo lugar. O dono, porém, já não estava presente. Cindy apontou imediatamente: é aquele, eu não tenho dúvidas. Enquanto a polícia avaliava o avião, um funcionário do aeroporto se aproximou. Ele disse que havia achado estranho o comportamento do proprietário daquela aeronave mais cedo. Segundo ele, o homem estava nervoso, carregava caixas rápido demais e parecia olhar para todos os lados o tempo todo. Por via das dúvidas, aquele funcionário tinha feito algo que seria fundamental para a investigação. Ele memorizou a placa do veículo em que o homem estava. E foi exatamente essa informação que colocou a polícia na trilha do agressor. A investigação avançou e a placa do carro levou a polícia a um nome: Robert Hansen. Com essa informação em mãos, os agentes decidiram ir até a casa dele para um interrogatório. Quando chegaram à residência, foram recebidos por um homem educado, calmo e sem nenhum sinal de agitação. Ele permitiu a entrada dos policiais sem fazer qualquer resistência. Assim que entraram, os investigadores notaram que a casa batia com a descrição fornecida por Cindy. Os quartos, o mobiliário, os itens de caça expostos nas paredes. Então começaram a fazer as perguntas: o que ele havia feito na noite anterior, onde tinha estado. Robert foi rápido na resposta. Disse que estava com alguns amigos e negou ter qualquer envolvimento com a história de Cindy. Segundo ele, a mulher estava desequilibrada e inventou a história porque ele recusou pagar o valor que ela estaria cobrando. A polícia então decidiu verificar o álibi. Os amigos de Robert foram contatados e todos eles, sem hesitar, confirmaram a versão dele. Disseram que estiveram juntos a noite toda. Robert tinha um álibi consistente e aos poucos o foco da investigação começou a mudar. A atenção passou a ser voltada para Cindy, pois a convidaram para ela passar no teste do polígrafo, sendo que foi negado por ela. Mas por que ela teria recusado? No Brasil, não é possível usar o polígrafo, pois viola o princípio da autoincriminação, nemo tenetur sine Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, previsto no artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. O uso do polígrafo, mesmo que voluntário, é visto como uma coação indireta, pois coloca o interrogado sob pressão para confirmar sua inocência, sob risco de ser interpretado como culpado se recusar. Os resultados do polígrafo não são considerados infalíveis. A comunidade científica internacional é dividida sobre sua eficácia. O STF entende que somente provas científicas confiáveis podem ser usadas com base decisória em um julgamento. Jurisprudência e doutrina contrária ao uso. O STF e o STJ e a doutrina majoritária entende que o polígrafo não tem valor probatório. Já houve casos em que a recusa ao teste foi considerada irrelevante para fins processuais. Voltando aqui, a razão pela qual ela nunca quis usar o polígrafo nunca ficou clara. Alguns disseram que foi por trauma, outros por medo da incrédula postura policial. Provavelmente se sentiu desacreditada, sendo que dias após decidiu ir embora da cidade. Para a polícia, aquilo parecia suspeito. Do lado deles tinha um homem com um álibi, do outro, uma mulher que fugiu e recusou cooperação. O caso acabou sendo encaminhado para o arquivo, mas isso até o dia 2 de setembro. Naquele dia, o corpo de uma mulher foi encontrado em condições quase idênticas a outras vítimas localizadas
alguns meses antes. O nome dela era Paula Goldin. As atenções voltaram-se para um nome que já havia passado pelo radar da polícia, Robert Hansen. Com a suspeita, inclusive, de que estava diante de um assassino em série, a polícia decidiu recorrer a um dos maiores especialistas em perfil criminal do mundo. Foi aí que entrou em cena um nome conhecido por quem estuda ou acompanha investigações criminais, John Douglas. Ele é considerado um dos pais da ciência de perfilamento criminal do FBI, e sua trajetória inspira a série famosa Mandy Hunter. Foi o próprio John Douglas que popularizou o termo assassino em série. Na época, os investigadores enviaram para ele todas as informações coletadas até aquele momento: padrões dos crimes, o tipo de vítima e o comportamento do autor, e os cenários em que os corpos eram encontrados. E John Douglas fez o que sabia de melhor, traçou um perfil detalhado do suspeito. Segundo ele, o autor dos crimes era um homem de baixa autoestima, com um passado de rejeição afetiva, especialmente por mulheres. Alguém que carregava um sentimento profundo de frustração e vingança. Disse ainda que ele seria um caçador hábil, provavelmente experiente, e que guardaria lembranças de suas vítimas como troféus. Um comportamento muito típico entre os serial killers. Mas o detalhe mais impressionante da análise de Douglas foi, e ele afirmou que o autor dos crimes provavelmente tinha gagueira. Ele observou que os indivíduos com dificuldade de fala, como gagueira, frequentemente enfrentavam rejeição social desde a infância, especialmente por parte de mulheres. Essa rejeição pode levar a sentimentos de inferioridade e baixa autoestima. E isso deixou a equipe de investigação em silêncio, porque o suspeito que já tinha interrogado, Robert Hansen, realmente falava com dificuldade. Então, quem era esse homem? Robert Christian Hansen nasceu em 15 de fevereiro de 1939 no estado de Iowa. Era filho de um imigrante dinamarquês, um homem rigoroso, disciplinador, que comandava uma padaria da família. Desde pequeno, Robert trabalhava na padaria, e ainda que fosse destro, era forçado pelo pai a usar a mão esquerda. O resultado disso, provavelmente, foi o que desenvolveu uma gagueira severa que o acompanhou por a vida toda. Na adolescência, Robert era alvo de zombarias e bullying constante. E as meninas com quem ele tentava interagir também o ignoravam, e foi se tornando uma pessoa cada vez mais solitária, guardando dentro de si um sentimento de ódio e vingança. Foi nesse período que ele descobriu um mundo que se sentia no controle, a caça. Ali no meio da floresta, ele era o caçador e a caça não tinha como escapar. Aos 18 anos, ingressou no exército dos Estados Unidos. Em seguida, chegou a se casar, mas sua vida já apresentava sinais de desvio de comportamento. Um dos primeiros registros policiais envolvia um incêndio que ele teria mandado um funcionário provocar em um estabelecimento de ônibus escolares. O motivo jamais foi esclarecido. No Brasil, o crime de incêndio é causar incêndio expondo a perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outrem. A pena é de 3 a 6 anos de reclusão e multa. Quando sua esposa descobriu o que ele tinha feito, pediu o divórcio. Então Robert voltou a ficar sozinho. Robert Hansen cumpriu cerca de 20 meses de prisão por crimes anteriores. Depois foi libertado e tentou levar uma vida normal. Em 1967, se casou novamente e decidiu recomeçar a vida em outro lugar. Mudou para a cidade de Anchorage, no estado do Alasca. Foi lá que ele abriu sua própria padaria, um negócio inspirado no trabalho do pai, que também era padeiro. Ele se tornou rapidamente conhecido na região como um empreendedor respeitável. Um homem tranquilo, casado com 2 filhos, uma rotina pacata. Mas nos bastidores dessa vida aparentemente estável, o caçador continuava vivo. A polícia local já tinha registros antigos de Robert Hansen, pequenos furtos, tentativa de sequestro e um caso grave de estupro contra uma funcionária da região. Foi a partir da década de 80 que a violência de Hansen escalou para níveis mais altos. Os investigadores acreditam que sua sequência de homicídios se intensificou em 1983. Ele tinha consciência de que, a cada vez que era preso, voltava às ruas rapidamente. E isso lhe dava confiança para avançar ainda mais. Suas vítimas, preferencialmente, eram prostitutas e dançarinas exóticas, mulheres em situação de vulnerabilidade, cujo desaparecimento nem sempre era investigado com rigor. Mas o que chocou os investigadores foi a forma como ele cometia os crimes, que será reproduzido pelo próprio Robert perto do final do vídeo. Dias depois, outros 2 corpos foram encontrados na mesma região. As munições eram do mesmo tipo e provavelmente da mesma arma. A polícia lembrou que havia visto uma arma compatível dentro da casa de Robert Hansen durante a visita anterior. Foi o detalhe que faltava. Com essa informação em mãos, os investigadores voltaram à casa dele. Desta vez, Robert não negou. Foi conduzido até a delegacia e, a partir daí, uma nova camada de horror veio à tona. Durante a busca na residência, os agentes encontraram um mapa detalhado. No mapa havia 37 marcações em forma de X, espalhadas por diversas regiões florestais. Algumas das coordenadas coincidiam com os locais onde vítimas haviam sido encontradas. A teoria da polícia era direta. Cada X no mapa representava uma mulher morta. Os agentes precisavam saber o que aconteceu em cada um daqueles pontos, mas para isso precisava fazer um acordo. O acordo.
Robert deveria confessar 4 assassinatos cujos corpos já haviam sido localizados, além da tentativa de sequestro e estupro de Cindy Paulson. Em troca, ele teria direito a ser transferido para uma prisão federal, longe da comunidade onde os crimes ocorreram, e teria a garantia de que a mídia não teria acesso a diversos detalhes do caso. Em resumo, ele confessaria, colaboraria com a localização dos demais corpos e evitaria a exposição. A polícia, então, aceitou. E a partir desse momento, o que veio à tona foi a reconstrução de um dos maiores casos de assassinatos em série da história dos Estados Unidos. Robert Hansen aceitou o acordo. Ele levou a polícia até diversas localizações isoladas e confessou onde estavam enterrados mais de 17 corpos. Os investigadores, acompanhados de escavadores e técnicos forenses, conseguiram recuperar os restos mortais das vítimas. Finalmente, famílias puderam dar o fim digno a um capítulo de horror que, por anos, ficou sem resposta. No entanto, houve um detalhe estranho. Robert recusou-se a revelar a localização de 4 outros corpos. Nunca deu explicações. Mas alguns investigadores acreditam que essas 4 vítimas podem não ter sido trabalhadoras sexuais e que, talvez, ele não quisesse expor suas identidades. Poderiam ser mulheres que ele conhecia de outro contexto, um segredo que ele fez questão de levar para o túmulo. Então veio a parte mais cruel, mais surreal de tudo isso. A confissão dos jogos macabros. Eu nunca escolhia qualquer uma. Sabia exatamente o tipo de mulher que podia sumir sem levantar muita conversa. Prostitutas, dançarinas. Não tinha quem fosse atrás delas de verdade. Eu gostava de fingir que era um fotógrafo. Aproximava com calma, mostrava interesse. Dizia que podia ajudar com um portfólio, um ensaio profissional, algo assim. Eu marco. Um encontro sempre em um lugar público. Assim, eu sabia se ela vinha sozinha. Era importante ver isso antes de levar adiante. No meu carro, uma das algemas já ficava presa num suporte lateral. Ela sentava no banco do carona. E quando ia colocar o cinto, eu ajudava. Mas o que eu colocava era a algema, e com a outra mão mostrava a arma. Daí pra frente, ela estava sob meu controle. Levar para casa era a próxima etapa. Lá, eu aprendia no porão. Tinha correntes fixadas no teto. Ela ficava lá, imóvel, sem escolha, abusava, horas, às vezes, dias. Algumas, as que se comportavam como eu gostava de dizer. Eu até deixava ir embora, mas deixava claro, não abrisse a boca. As outras, as rebeldes, eu levava para o meu avião. Embarcava com elas, sem grito, sem luta. Já estavam entregues. Voava até minha cabana na floresta. Era lá que eu caçava. E era lá que eu começava. O jogo. Primeiro, cobria os olhos, prendia os braços, deixava elas lá por um tempo, só para sentirem o medo crescer. Então, eu dizia que elas estavam livres. Corre. Era o que eu falava. Dizia para ir até encontrar uma estrada, uma ajuda, qualquer coisa, só correr. E elas corriam, como animais, mas elas não sabiam. A floresta tinha um rio em volta, fundo, gelado. Era uma armadilha natural. E eu ficava na mira, com minha faca, com meu rifle, fazia cortes em algumas. Elas deixavam um rastro, facilitava meu trabalho. Eu gostava de observar de longe, ver o medo, a esperança, a corrida que não ia dar em nada, e quando eu cansava, eu atirava. Simples assim. Depois, eu vestia elas novamente. Enterrava em covas rasas. Ninguém achava, ninguém procurava. E era por esse motivo que o primeiro corpo foi encontrado. Aquele que começou essa história. Aquele que estava com as roupas intactas. Robert Hansen foi condenado à prisão perpétua, mas levou consigo para dentro das grades 4 segredos. 4 nomes que nunca foram revelados. Ele morreu na prisão em 2014 por causas naturais. E em seu prontuário constava uma ordem expressa: não ressuscitar. Ou seja, se o seu corpo parasse, ninguém deveria fazer nada. E assim o caçador calou-se para sempre. Mas a floresta ainda esconde histórias. Chega ao fim mais um episódio da série Investigação Especial. Espero que tenham gostado. Não esqueça de fazer a sua inscrição, dar o like, compartilhar e comentar. Grande abraço, até a próxima e permaneça com Deus.